Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem novamente aqui comigo para mais um vídeo nessa terça-feira. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais às terças e às vezes tem ali um vídeo ou outro extra no domingo ou na quinta-feira. Se você gostar do vídeo de hoje, vem fazer parte da nossa família e se inscreva aqui no canal. Seguimos aqui com o friozinho de Curitiba que eu adoro, tá? Não estou reclamando, mas algo que eu não gosto de fazer no frio é o quê? Exercício. E eu tenho que fazer, né? Então eu sempre caminho no parque, às vezes dá aquela enganada, né? Faz aquela esteira na academia. E uma marca que está me acompanhando nesses momentos, vocês já sabem, é a Insider. E hoje eu estou novamente com a minha blusa preferida aqui, agora numa nova cor. Eu falei pra vocês que eu realmente gosto dessa blusa. E eu sempre falei dessa blusa que ela dá um ar assim, né, de gente chique, elegante, eu adoro, assim, quando eu coloco essa blusa é dessa forma que eu me sinto, mas ela pode ser usada também nesses momentos mais de atividade física, de uma caminhada, e eu vou te dar aqui um exemplo meu, um exemplo verdadeiro. Esses dias eu acordei, fui caminhar no parque, como eu faço, às vezes sim, às vezes não. Eu estava com a minha wingsuit preta. Eu e o Michel, a gente caminha ali cerca de 5,5 km, dá um pouquinho mais de 50 minutos. Caminhei durante todo esse tempo. Depois, fui fazer umas comprinhas no mercado, voltei para casa, almocei, depois saí novamente para resolver as coisas aí do envio dos copos que eu sorteei aqui na live. E tudo isso eu estava com a mesma blusa, porque você não fica com aquela sensação de que você tem que trocar de roupa logo que você faz uma atividade física. O tecido, gente, ele tem uma tecnologia que regula a nossa temperatura do corpo. Então, quando você tá ali fazendo atividade física, ele não vai te esquentar. E depois que passa esse momento ali da atividade física, ele vai manter a temperatura do seu corpo, fazendo com que você também não passe frio. É uma dica também pra gente não fazer aquele efeito cebola, sabe? De várias blusas, uma em cima da outra, aí esquenta, tem que tirar tudo, aí esfria, tem que colocar tudo. A wingsuit, gente, ela é perfeita para esses dias de oscilação de temperatura, que acontece muito no inverno, né? Amanhece friozinho, daí dá uma esquentadinha, depois esfria de novo. Além disso, ela tem as propriedades anti-odor, ou seja, ela vai absorver e evaporar o seu suor mais rapidamente. É um tecido super respirável, confortável, tem todo aquele lance de que você vai tirar ali do seu armário, colocar e ela vai desamassar com o calor do seu corpo e você não vai sentir que tá usando essa blusa, vai querer usar cada vez mais, na verdade. Fora a versatilidade dessa blusa que eu amo de verdade, porque você pode colocar ela com uma legging, um tênis, como eu falei, fazer aquela caminhada matinal bem deliciosa. Depois você volta para casa e precisa resolver algumas coisas, então você troca por um jeans, uma bota e você vai estar linda do mesmo jeito e confortável. A próxima cor que eu quero dessa blusa é a azul marinho, que é maravilhosa. Eu fico imaginando para usar com um jeans. Então, provavelmente vai ser a próxima que eu vou adquirir. E se você quiser adquirir também, se você já comprou uma que é outra cor, que eu sei que muita gente aqui já comprou, usa o meu cupom Recontando Casos, vai te dar 15% de desconto. E eu vou deixar um link também na descrição, no comentário fixado, que clicando no link, esse desconto vai ser aplicado diretamente no seu carrinho na hora de você finalizar a compra. Não espere mais para adquirir essa blusa e qualquer outra peça da Insider que você tá ali, eu sei, o carrinho tá lá só esperando para você finalizar. Esse é o momento. Cupom Recontando Casos, 15% de desconto. Depois você vem me contar o que você achou dessa blusa aqui maravilhosa, que na verdade a Insider poderia mudar o nome dessa blusa, né? Poderia colocar, sei lá, Wingsuit Renata. Tô sonhando muito alto, porque sério, gente. Olha só, essa cor é maravilhosa. Enfim, como eu já estou aqui confortável, agora é hora de a gente ir para o caso de hoje. No caso de hoje, a gente vai voltar para o ano de 2011, na cidade de Bethesda, em Maryland. Bethesda é uma daquelas cidades charmosas que é conhecida por ser muito tranquila, ruas limpas, boa vizinhança, uma sensação de bastante segurança para as pessoas que moravam ali. E a gente vai especificamente para o centro dessa cidade, onde existia, na verdade, existe ainda, né, centros comerciais, com muitas lojas, lanchonetes, cafés, e dentre essas lojas existia a loja da Lululemon, ou Lululemon.
Eu não sei exatamente como se pronuncia o nome desta loja, dessa marca. Essa marca ela é famosa até os dias de hoje por vender roupas de academia, né? Roupas de yoga, acessórios fitness também. E eu pesquisei e ela é, até os dias de hoje, uma gigante mundial no mercado de roupas esportivas premium. E a marca, ela também meio que vende um estilo de vida, assim, e o status, né? Ela é muito atrelada aqui a pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior. E pelo que eu vi, não existem lojas no Brasil. Era o dia 12 de março de 2011, um dia como outro qualquer, mais um dia de trabalho, e a gerente ali da loja Lululemon, a Rachel, ela estava pronta para começar mais um dia. Ela chega para abrir a loja ali um pouco antes das 8 da manhã. A rotina era sempre a mesma, ela chegava nesse horário, abria a loja, via se estava tudo em ordem, começava a acender as luzes, a ligar ali os aparelhos e começar mais um dia. E isso me lembra muito quando eu trabalhava em uma loja assim de rua, que a gente chama, né? Não é loja de shopping. Foi o meu primeiro trabalho e eu gostava dessa rotina, porque eu que abria a loja. Eu gostava de chegar na loja, abrir, ligar um som, começar a ligar o computador, ligar as luzes, arrumar a vitrine. Eu gostava dessa rotina. Mas enfim, a Rachel, quando ela chegou na frente da loja, ela percebeu que já tinha alguma coisa errada. A porta deveria estar trancada e ela não estava. A Rachel, ela sabia que uma das regras, assim, mais importantes da loja era sempre verificar se a porta estava trancada quando as últimas funcionárias ali saíssem da loja, né? As que estavam responsáveis por fechar a loja. Então, quando ela viu que a porta estava destrancada, ela pensou nisso. E ela pensou só assim, nossa, vou ter que dar uma bronca em alguém depois. Ela continua e entra na loja. Só que aí, quando ela entrou, ela percebeu algumas coisas estranhas. Alguns cabides no chão, peças de roupa também, algumas araras tortas. Não como se a loja tivesse sido roubada, por exemplo. Não tinha nenhum vidro quebrado, nenhuma entrada forçada ali na porta, né? Era mais como se alguém passou muito rápido ali por essas araras, pelos cabides e derrubou. Só que, mesmo não parecendo algo tão assim grande, tão bagunçado, a Rachel ficou com medo, porque a porta estava destrancada, agora alguns itens fora do lugar, o pensamento que veio na cabeça dela nesse momento era de que alguém poderia estar na loja ainda, né? Na parte de trás da loja, nas salas que tinham no fundo. Então ela nem pensou duas vezes e ela retorna para a parte de fora da loja. Quando ela retorna para fora da loja, ela imediatamente pega o celular para começar a ligar para a polícia. Ela percebeu que ali na parte de fora da loja existia uma loja da Apple e tinha uma fila muito grande na frente da loja. Aparentemente, pelo que diz as fontes, era o lançamento de um iPad novo. Então, já sabe como é que é, né? Quando a Apple lança, assim, alguma coisa nova, tem aquela fila das pessoas até antes de abrir a loja para comprar por primeiro, né? Então, tinham várias pessoas ali. E uma das pessoas que estava nessa fila, um homem chamado Ryan, ele percebeu que a Rachel estava nervosa. Então ele decide perguntar para a Rachel se ela estava precisando de ajuda, né? O que estava acontecendo. Ela disse então que ela tinha visto dentro da loja, que ela estava com medo de ainda ter alguém lá dentro ou que a loja tivesse sido furtada e ela precisava ligar para a polícia. Ela até perguntou para o Ryan se ele já estava há um bom tempo ali na fila, né? E se ele não tinha notado ninguém sair ali da loja já pela manhã. Ele explicou que ele já estava ali na fila por cerca de 1 hora, mas ele não tinha visto nenhuma movimentação. O Ryan, então, ofereceu para entrar junto com a Rachel na loja. Ele falou que eles poderiam olhar melhor, ver se alguma coisa realmente tinha sido roubada e ver o que estava acontecendo. E a Rachel aceita essa ajuda. Quando eles entram novamente na loja, a Rachel ela começou a reparar em outras coisas que tinham passado despercebidas na primeira vez que ela entrou. Ela viu que existiam algumas pegadas pela loja, assim, era um chão claro, né? Então ela viu que tinha algumas pegadas, umas mais desgastadas, outras mais evidentes. Ela percebeu que outras araras que tinham ali na loja continuavam de pé, mas várias roupas estavam no chão. Então não parecia assim que alguém estava roubando, parecia que realmente alguém começou a tirar as roupas aleatoriamente do cabide e deixou no chão. Ela foi chegando mais próximo ao fundo da loja, onde ficavam os caixas, e ali a coisa estava bastante bagunçada. Várias gavetas abertas, várias gavetas vazias, o cofre que elas tinham na parte de baixo, pelo que eu entendi ali dos caixas, estava aberto também. Não existia quantia
quantia em dinheiro mais no caixa tinha sido levado e também vários recibos espalhados assim pelo chão, pela parte de cima do caixa. Parecia que a pessoa que levou o dinheiro estava procurando mais coisa e acabou bagunçando ali os recibos. Pelo que eu entendi nas descrições, a loja tinha assim os caixas na parte do fundo, né? E ali também na parte do fundo começava um corredor e esse corredor dava para outras salas, um banheiro, uma cozinha, um estoque e algumas outras salas. Então era uma loja assim até que grande. E nesse ponto que eles estavam ali no caixa, foi quando a Rachel percebeu que as luzes dessas salas lá do fundo estavam acesas, assim, com a possibilidade ainda de ter alguém lá dentro, né? Então, é dito que ela e o Ryan trocaram olhares ali com medo nesse momento, né, do que poderia estar acontecendo. E a Rachel começou a perceber algumas manchas, algumas marcas, na verdade, de mão na parede, assim, onde começava o corredor. Ela não chegou a entrar no corredor. Não eram marcas de mão, assim, perfeitas, sabe? Era como se alguém tivesse arrastado a mão na parede. E foi nessa hora que ela percebeu que essa sujeira que ela estava vendo era sangue. Inclusive aquelas pegadas que ela viu já mais na entrada da loja. Nesse momento, a Rachel e o Ryan, eles decidem, então, entrar no corredor, né? E verificar as outras salas. Só que quando eles realmente entram no corredor, a situação estava bem mais grave. Tinha muito mais sangue. Muito mais pegadas, uma em cima da outra, muita sujeira mesmo, assim, gente. Essas fotos vocês podem encontrar na internet, se vocês quiserem, tá? Para vocês verem a quantidade, né, que existia, assim, era muito, posso garantir pra vocês, assim. E nas paredes também, eles começaram a perceber alguns vidros quebrados e a coisa ficava cada vez pior. A Rachel, nesse momento, ela decide não continuar, ela não queria ver o que tinha nas salas do fundo e ela volta pra parte de fora da loja. Inclusive, durante todo esse tempo que ela está ali verificando a loja, ela estava com a polícia no telefone, né, ela já estava em contato com eles. Então, ela decide sair e esperar pela polícia. Enquanto isso, o Ryan ficou com essa missão, né, de ver o que tinha acontecido na sala dos fundos. Ele começou a andar nesse corredor e ver cada vez mais sangue, e era algo assim bastante espesso, quando ele percebeu algo bem assim no canto do fundo desse corredor. No chão, ali deitada em cima de uma poça de sangue muito, muito espessa, tinha uma mulher. Ele conseguia ver que era uma mulher, mas ele não conseguia ver detalhes específicos. E um dos detalhes que ele conseguiu analisar assim nessa primeira olhada foi que existia uma corda amarrada no pescoço. Na hora, ele pensou, bom, é alguma funcionária. Ele já também ligou o fato da loja estar destrancada, né? E na loja só trabalhavam mulheres. Outra coisa que ele percebeu é que, infelizmente, essa mulher estava sem vida. Não existia nenhum sinal de respiração, de nada. Era muito nítido de ver que ela já estava sem vida há algumas horas. Nesse ponto aqui, o Ryan viu o quanto o dia dele tinha mudado, né, gente? Porque lembrando que ele estava na fila para adquirir um iPad, ele resolveu fazer uma boa ação para gerente ali, para Rachel, e agora ele estava ali no meio de um pesadelo, de uma cena de crime. Ele manteve a calma, apesar da cena ser bastante chocante. Ele precisava avisar a Rachel, né, o que ele tinha encontrado no fundo da loja. Quando ele estava se virando para fazer isso, ali naquele corredor, ele escutou um barulho. Era um som bastante abafado. De início ele não sabia de onde estava vindo, mas aí ele percebeu que estava vindo de uma sala fechada, na verdade de um banheiro, o banheiro dos funcionários. E ele respira fundo e vai verificar. Quando ele abriu o banheiro, existia outra mulher no chão. Ela estava deitada de costas, ela estava com os pulsos e os tornozelos amarrados. Na verdade, ela estava com aquelas braçadeiras, né, de plástico. E as mãos presas estavam acima da cabeça dela, como se ela tivesse sido arrastada assim pelas mãos e largada ali no banheiro. Tinha sangue também em volta dessa mulher, era um pouco menos do que ele encontrou na primeira. Ele conseguiu visualizar nela vários cortes pela perna, braços. Ela tinha um ferimento na cabeça também, mas diferente da outra vítima, ela ainda estava respirando. Quando ele percebeu que ela estava respirando, ele saiu correndo da loja para avisar a Rachel e falar assim, olha, chama uma ambulância porque uma delas está viva.
Foi só nesse momento que o Ryan pôde contar para Rachel o que ele tinha encontrado, né, as duas mulheres, e não demorou muito para Rachel saber de quem ele estava falando. As duas mulheres encontradas dentro da loja eram Jayna Murray e Brittany Norwood. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas duas mulheres. A mulher que infelizmente foi encontrada sem vida era a Jayna, e ela nasceu em 22 de novembro de 1980. Ela tinha 30 anos quando tudo aconteceu. A Jayna foi descrita sendo uma pessoa muito dedicada desde muito novinha, muito inteligente também, e que era uma pessoa que contagiava todo mundo ao seu redor. Ela era aquela amiga autoastral, sempre sorrindo, e era o tipo de pessoa que não deixava ninguém ao redor ali ficar de mau humor. Ela já tinha saltado de paraquedas várias vezes, ela gostava de trilhas, corria maratonas, e ela também encontrava no meio de tudo isso aqui tempo para fazer aulas de dança. Ela fazia salsa, sapateado, e, gente, ela já tinha passado por todos os continentes. Na verdade, faltava um, ela não tinha ido para a Antártida ainda. Ela passou uma temporada estudando na Espanha, então ela falava espanhol fluente e ela amava conhecer outras culturas. E academicamente, ela também, assim, fazia várias coisas ao mesmo tempo, porque ela já tinha se formado em comunicação e espanhol, e ela estava fazendo um mestrado em negócios internacionais. Ela tinha também um namorado, o nome dele é Fraser. Nesse período onde tudo aconteceu, o Fraser, ele estava procurando um anel de noivado para dar para Jayna, porque ele pretendia pedi-la em casamento já, assim, nos próximos dias ou semanas, coisa que agora não ia acontecer. Ali na loja, na Lululemon, ela era adorada por todos, ela já trabalhava há algum tempo ali naquela unidade. Ela era considerada assim, um exemplo pelos colegas, ela era muito alinhada, muito organizada. O estilo de vida, né, que ela tinha fora da loja se alinhava muito com o que a loja também queria vender. Ela não era ali a gerente geral, né? Porque a gerente geral é a Rachel, que eu comentei aqui com vocês. Mas ela já tinha um cargo, assim, maior, né? Ela já ocupava um cargo de confiança ali na loja. Tanto que ela tinha a própria chave e era ela que fechava a loja todas as noites. Então, agora estava explicado por que a loja estava destrancada, né? Porque a Rachel estava sem vida no fundo da loja. A outra mulher encontrada na loja, ainda respirando, era a Brittany. E a Brittany, ela tinha 28 anos quando tudo aconteceu. Ela nasceu no dia 19 de maio de 1982. E ela cresceu em uma família bem grande e bem unida. Eram 9 irmãos no total. 4 meninas, além da própria Brittany, e 4 meninos. A família da Brittany era sempre vista como essa família, assim, bem expansiva, cheia de alegria, muitas risadas, eles se davam bem. E algo que movia ali a família também era o esporte, era algo que eles faziam juntos. O pai da Brittany, ele tinha o seu próprio negócio e, apesar da família ser, assim, numerosa, eles cresceram ali com um bom poder aquisitivo. Eles não eram milionários, mas eles viveram sempre com bastante conforto, nunca tiveram dificuldades financeiras. Todos os filhos ali tiveram oportunidade de estudo e era essa família unida e feliz. A Brittany é descrita desde criança como uma pessoa com bastante energia, assim. Ela ia bem na escola, ela era uma boa aluna, ela também se dava muito bem nos esportes, se destacava, e o esporte preferido dela era o futebol. No campo, ela era sempre muito rápida, muito competitiva, e ela chegou a se destacar nesse esporte e ganhar uma vaga no time oficial da universidade. E para ela, o esporte, assim, realmente não era só um passatempo, um hobby, era um jeito dela se conectar com as pessoas, ela se sentia confiante quando ela praticava o esporte, e também de sonhar com isso para o futuro dela. Ela tinha o sonho de se tornar personal trainer, e na verdade, depois disso, ela queria também abrir a sua própria academia. Ela queria trabalhar ajudando outras pessoas a se manterem saudáveis. Ela estava muito focada nesse sonho de virar personal trainer, ela já tinha até uma entrevista marcada em poucos dias numa academia renomada, ali até perto da loja da Lululemon. Enquanto ela não conseguia realmente trabalhar no que ela sonhava, ela conseguia o dinheiro trabalhando em lojas como a Lululemon.
que fazia muito sentido para ela também, né? Porque era desse universo fitness, ali também ela encontrava pessoas que gostavam de esporte, gostavam desse estilo de vida. A Britney, inclusive, ela já tinha trabalhado em uma outra unidade da Lululemon, né, que ficava em outra região. Então ela já tinha uma experiência, mas naquela loja específica aqui onde tudo aconteceu, ela estava apenas há algumas semanas, cerca de 6 semanas mais ou menos. Então eram duas mulheres jovens que tinham sonhos para o futuro. As duas amavam esportes e esse universo fitness e gostavam de trabalhar na loja, justamente porque tudo estava alinhado. Voltando então aqui agora para a loja, quando a polícia chegou, a ambulância, eles se dividiram ali meio que em duas equipes. Uma foi correndo para Britney para tentar ver qual era a situação dela, se ela realmente estava respirando, e a polícia também já foi começar a avaliar ali a cena em si, né, da loja, ver a situação que a Jayna foi encontrada. Falando aqui da Britney, eles encontraram aquela cena que eu já disse para vocês, que ela estava amarrada, né, as mãos, os tornozelos, as mãos para cima da cabeça. A blusa dela estava erguida assim, mas não totalmente, aparecia mais a parte da barriga, onde eles puderam ver vários cortes nos braços, nas pernas também. Agora, um detalhe que chamou a atenção da polícia foi que a Britney, ela estava de leggings. E na região ali da virilha, a legging estava rasgada, ou parecia que tinha sido cortada. O que levantou imediatamente a suspeita de que poderia ter sido um ataque sexual. No pescoço da Britney tinha uma camiseta da própria Lululemon ali, estava amarrada no pescoço, estava de uma forma firme, mas não a ponto de fazer ela perder o ar. Então, por isso que ela ainda estava respirando. Ela estava respirando de uma forma mais devagar e mais fraca, mas estava respirando. Sobre os cortes que a Britney tinha no corpo, né? Eram vários. Parecia assim que quem fez isso fez de uma forma muito rápida, muito um seguido do outro, assim, mas não eram cortes muito profundos. Na verdade, ela tinha um ferimento muito grave na mão e também aqui na cabeça, assim, como se alguém tivesse batido, assim. E até eles acharam na loja o que poderia ter sido usado para fazer isso com a Britney. Pedras, eles encontraram tipo uma pedra que acho que fazia parte da decoração da loja, e também estátua de Buda. Na loja tinham várias dessas estátuas, né? E eles acreditavam que uma dessas coisas foram utilizadas para ferir a Britney na cabeça, porque ela estava realmente com um corte bastante profundo. A polícia percebeu também que existiam muitos sinais de luta. Era um caos, assim, porque conforme foi se aproximando mais pro fundo da loja, ficava cada vez mais bagunçado. Tudo aquilo que eu já descrevi para vocês aqui. Mas existiam também alguns produtos de limpeza, assim, jogados, já vazios, né? Porque tinham vazado. Toalhas, papel toalha também. A parte do banheiro ali onde a Britney estava totalmente, assim, bagunçado, sujo. Todas aquelas pegadas que eu falei para vocês. E quando a polícia foi verificar a Jayna, ali especificamente, né? O que tinha acontecido com ela, o que poderia, né, ter acontecido com ela, eles verificaram já do lado do corpo dela uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas estava vazia. Por quê? Porque todas as ferramentas estavam espalhadas ali ao redor da Jayna. Tinha chave inglesa, martelo, estiletes. Tudo indicava que várias ferramentas foram usadas nesse ataque, principalmente ali na Jayna. E a caixa de ferramentas em si, vazia, foi deixada em cima do corpo dela. Meio que, assim, como uma forma de uma humilhação mesmo, assim, sabe? Como se ela não valesse nada. Como eu falei, a cena era muito cheia de sangue, né? E a polícia estava percebendo a extensão disso, porque existiam respingos até no teto. Muitas marcas, assim, como se tivessem arrastado essas mulheres, né? Então, tinha marcas de arraste, assim, do fundo ali onde estava a Jayna até o banheiro onde estava a Britney. E algo muito interessante que a polícia notou já de cara nessas pegadas que existiam ali, era que eram pegadas de 2 tamanhos diferentes. Um tamanho era um tamanho, assim, mais de tênis feminino, tamanho 35, 36, e o outro era um tamanho de tênis 45, 46, o que é muito grande. E eu sei que é muito grande porque é quanto o Michel, meu namorado, calça. Detalhes que ninguém quer saber, né?
Mas o meu namorado tem 2 metros, então ele calça 46, gente. É gigantesco, assim. Até eu me surpreendo, às vezes, quando eu vejo o tênis largado aqui na sala, eu me surpreendo. Então era muito visível a diferença entre as duas pegadas, né? Era algo assim que eles perceberam já de cara. Seguindo essas pegadas maiores, eles viram que elas iam até uma pia que ficava numa parte de uma copa bem no fundo da loja. E elas paravam ali. Elas nem continuavam e também não voltavam. E a polícia conseguiu encontrar os 2 tênis que pareciam que tinham deixado aquelas pegadas na loja, né? Então o que eles acreditavam é que a pessoa muito provavelmente foi até a pia ali e em algum momento trocou de tênis, largando esses que estavam sujos ali na loja. E aí saiu da loja com outro tênis ou descalço ou de alguma forma que não marcou o chão. Outra pista estranha que eles perceberam foi na porta de saída de incêndio, que ficava no fundo da loja. Essa porta tinha bastante sangue, assim, inclusive ali na maçaneta, como se alguém tivesse tentado fugir ou sair por ali. Mas quando eles abriram a porta e inspecionaram a parte externa, eles não encontraram nenhum respingo de sangue do lado de fora, nenhuma pegada, nenhum rastro, nada. Isso gerou a teoria de que uma delas ou ambas tentaram escapar por aquela saída de emergência, mas foram pegas antes de abrir a porta e correr. E isso também porque essa porta ela precisava de uma chave específica para ser aberta e a chave estava colocada nessa porta, né? E quem tinha essa chave era uma das 2 mulheres. Eram muitas informações aqui, né, nesse primeiro momento que a polícia está na loja. E eles precisavam agora cuidar da Brittany, porque ela tinha visto, ela sabia o que aconteceu. E ela foi encaminhada para um hospital. E o corpo da Jayna foi encaminhado para autópsia. E quando essa autópsia foi feita, foi algo muito, muito chocante. Porque a equipe forense, ela conseguiu contar, gente, 331 ferimentos na Jayna. E eles falaram, gente, que foi no mínimo 331, porque muitos golpes foram dados no mesmo local, no mesmo ferimento. Então a pessoa que fez isso com a Jayna pode ter golpeado ela um número muito maior de vezes. E os ferimentos eram diversos. Existiam vários ferimentos de defesa também, principalmente na parte dos braços. Dava para ver realmente que a Jayna tentou lutar contra o seu agressor. E os ferimentos, eles tinham várias formas, vários tamanhos, porque, como eu falei, eles acreditavam que várias ferramentas foram utilizadas ali para golpear a Jayna. E, gente, desses 331 ferimentos, 200 deles estavam localizados aqui na região do rosto e do pescoço. Pensem, gente, olha a quantidade, 200 ferimentos no mínimo, né? Na região só do rosto. É uma região muito pequena para receber essa quantidade de ferimentos. A violência foi tão grande que o crânio estava fraturado em vários pontos e em uma das partes, pelo que dá para entender, ele chegou até a afundar, assim, ele chegou a ceder, né, de tanta pressão que foi colocado. E como se isso tudo não fosse terrível o bastante, eles puderam verificar na autópsia que muito provavelmente a Jayna estava viva durante todos esses ferimentos, até ela receber o último ferimento. Ela muito provavelmente não estava mais consciente, né, a partir de um certo momento, mas ela ainda tinha sinais vitais. E isso só acabou no último ferimento que ela levou, que foi na parte da nuca, onde cortou a medula espinhal. Inclusive, eles encontraram marcas ali na Jayna que eram condizentes com a estátua de Buda que existia na loja, né? Como se alguém tivesse pegado essa estátua e batido nela várias e várias vezes. Outra coisa que eles encontraram na autópsia, que é bastante triste, assim, e mostra o desespero da Jayna durante esse ataque, foi que ela estava com vários tufos de cabelo nas mãos, mas eram tufos do próprio cabelo dela. O que eles acreditavam que acontecia é que ela tentou tanto proteger o rosto, assim, e que ela acabou agarrando o próprio cabelo e acabou arrancando esse cabelo. É assim, aterrorizante de imaginar os momentos que a Jayna passou. Bom, sobre a Brittany, ela estava recebendo ali os cuidados no hospital
eles conseguiram tratar os ferimentos dela. Como eu disse, a maioria dos ferimentos da Britney ali eram mais superficiais, tirando o da cabeça e o da mão, que ela precisou levar pontos, enfaixar e tudo mais. Mas ela conseguiu sobreviver, eles conseguiram estabilizá-la e ela estava consciente, ela estava conseguindo conversar, apesar de estar bastante abalada. Então, como ela estava nesse estado assim, né, conseguindo falar, conseguindo conversar, os policiais não esperaram mais, eles queriam conversar com ela imediatamente para que ela contasse o que tinha acontecido. Até porque foi uma situação muito violenta e abalou, né, todo mundo ali da cidade, desse centro comercial. Qualquer pessoa ficava com medo de frequentar as lojas ali e chegar uma pessoa dessa e ter outro ataque semelhante. Então a polícia queria ser rápida aqui. E a polícia foi bem rápida nesse caso aqui, inclusive. Bom, o que a Britney, então, contou para os policiais? Ah, mas antes de eu falar o que ela contou para os policiais, eu estava esquecendo de mencionar que eles fizeram os exames ali da Britney para coletar as evidências de agressão sexual, né? Mas esses exames demoram um pouquinho. Então, enquanto eles aguardavam os resultados, eles queriam falar com a Britney. Segundo a versão da Britney, ela disse que as duas estavam ali fechando a loja, como elas faziam sempre, apagando as luzes, vendo se estava tudo trancado. Elas saem da loja e cada uma vai para sua casa. A Jane, ela tinha um carro, então ela se dirige ao seu carro e começa a dirigir. E a Britney, ela pegava o metrô, então ela vai caminhando até a estação. Só que quando ela chegou na estação, ela percebeu que ela tinha deixado o cartão do metrô na loja. E sem o cartão, ela não ia conseguir passar na catraca, não ia conseguir pegar esse metrô. Ela ficou um pouco desesperada nesse momento, porque ela não tinha ali em mãos já o celular da Jayna. Ela começa a ligar, então, para algumas outras colegas, pedindo o celular da Jayna, porque como eu mencionei para vocês, fazia pouco tempo que ela estava trabalhando na loja e por algum motivo ela não tinha o contato da Jayna ali, mas ela tinha o contato de outras funcionárias. Ela começa a ligar para essas amigas para pedir o celular da Jayna e ela consegue. Ela liga então para Jayna explicando a situação e perguntando se por acaso ela não poderia voltar na loja para abrir a loja e ela procurar esse cartão para ela poder voltar para casa. E a Jayna, ela disse que voltaria sim na loja, até porque ela também tinha esquecido um item. Ela esqueceu o próprio laptop na loja e ela ia precisar. Então, na verdade, aqui acabou sendo bom para as duas, né? Então, elas combinam de se encontrar na loja novamente. A Jayna, quando ela chega ali de carro na loja, ela estacionou de qualquer jeito ali na frente. Ela estaciona até num local proibido, porque elas iriam entrar na loja, pegar o laptop, pegar o cartão e já sair, seria coisa ali de 2, 3 minutos. A Britney, nesse momento aqui, também já está ali na frente da loja, então elas entram, elas nem acendem a luz da loja, elas só fecham a porta, elas não trancam, elas só não queriam que ficasse assim escancarada, né, enquanto elas estivessem lá dentro. A Jayna vai diretamente até o seu laptop, pega o laptop, enquanto isso a Britney tá procurando o cartão e ela não tá conseguindo encontrar. Elas ficam ali procurando meio que no escuro, elas não acham. E aí chega o momento que a Jayna fala assim pra Britney: bom, pega o meu cartão então, pega o meu Metrocard aqui, você usa ele hoje. E amanhã a gente procura aqui com mais calma esse cartão pra ver onde é que tá, né? Vamos embora logo pra casa. A Britney, ela aceita essa ajuda da Jayna, ela ficou aliviada que ela podia ir logo pra casa. Então elas começam ali a se encaminhar para sair. Só que quando elas estavam indo em direção à porta da loja, elas perceberam que a porta estava aberta. Vocês lembram que eu disse que elas tinham fechado a porta? Elas não tinham trancado, mas elas tinham fechado. E agora a porta estava escancarada. A Britney disse então que do nada 2 homens apareceram ali na frente das duas, meio que eles saíram de trás das araras. Os 2 estavam vestindo preto, eles usavam máscaras e um era mais alto e forte e o outro era um pouco mais baixinho e mais magro. A Britney, ela contou que ela estava um pouco atrás da Jayna quando esses homens apareceram. Então eles foram meio que em cima da Jayna primeiro. O homem mais alto, ele deu uma coronhada na cabeça da Jayna, ela cai imediatamente, e aí foi nesse ponto que o homem mais baixo veio em direção a ela, né, a Britney. O mais alto, ele agarrou a Jayna pelos cabelos e levou para o fundo da loja, enquanto esse mais baixo ficou ali com a Britney e levou ela até o caixa, para que ela pudesse abrir ali as gavetas, destrancar tudo, enquanto ele enchia uma mochila de dinheiro. E assim que ele terminou ali de pegar tudo que ele queria no caixa, ele levou a Britney para o banheiro.
Segundo a Britney, é ali que o pesadelo começou e piorou muito, na verdade, porque foi quando ela foi amarrada, né, nos tornozelos, nas mãos, com aquelas braçadeiras de plástico. E foi nesse momento que esse homem começou a machucar a Britney, né? Ele começou a bater nela, cortar, e ele xingava muito a Britney. E ela disse que parecia que ele estava se divertindo em fazer aquilo, assim. Tanto que ele cortava ela, ele batia, mas não a ponto, por exemplo, de ela apagar ou dela morrer, né? Parecia que ele estava gostando de torturá-la. Ela disse também que enquanto o homem estava fazendo tudo isso e parecia ter prazer, ele gritava insultos raciais, xingamentos pesados, ele ameaçava muito a Britney também. E a Britney disse que não conseguiu ver muita coisa desses dois homens, mas ela acreditava que eram dois homens brancos. E ela enfatizou várias vezes para os policiais que ela acreditava que existia muito ódio racial em cima dela, assim, que ela sentia isso na voz desses homens, no que esse especificamente ali que estava atacando ela, né, falava para ela. Para piorar ainda, esse homem que estava atacando a Britney, ele ficava falando o endereço da casa dela. Ele ficava falando que ele sabia onde ela morava, que se ela falasse para alguém, ele iria atrás dela na casa dela e faria pior. E foi nesse ponto que ele pega um estilete ou uma faca e corta a calça dela na região da virilha e ele a abusa. Depois disso, ele deixou ela lá no chão, segurando, amarrada, e saiu do banheiro. Só que poucos minutos depois ele voltou com algo para amarrar no pescoço dela, que era aquela camiseta que foi encontrada realmente, né? E depois que ele faz isso, né, amarra a camiseta, ele a estupra novamente. A Britney também disse que durante todo esse tempo ela ouvia a Jayna gritando, né, na outra sala. E, inclusive, ela conseguia perceber, assim, pelos gritos e pelos barulhos, que a Jayna estava lutando muito contra o agressor. Ela escutava algumas batidas na parede, chutes, só que isso foi ficando cada vez mais espaçado e mais fraco também. E daí chegou num ponto que ela não ouvia mais a voz da Jayna. Quando ela percebeu que a Jayna não estava mais falando, mais reagindo, o homem voltou ali no banheiro, o homem mais baixo, ele arrasta a Britney para onde estava a Jayna. Esse homem coloca a Britney em cima do corpo da Jayna e deixa ela ali por alguns minutos. Ela disse que se lembra de sentir ainda o calor no corpo da Jayna e também o calor do sangue, mas logo eles a retiram dali de novo, voltam com ela pro banheiro e quando eles largam ela no banheiro novamente, eles estavam rindo, na verdade estavam gargalhando de toda a situação, e eles falam para ela que deixariam ela viver porque ela foi mais divertida de usar, vamos dizer assim. Tá? Para não usar a palavra forte aqui. Depois disso, ela disse que eles a trancaram no banheiro e ela ficou lá, né, torcendo para que alguém a encontrasse. Enquanto ela estava contando tudo isso para os policiais, ela estava bastante abalada, né, de reviver todos esses momentos, de lembrar do que ela escutava a amiga passando. A voz falhava em vários momentos, ela tinha que parar porque ela começava a chorar muito, ela tinha que parar até para respirar enquanto ela estava contando. Foi realmente um trauma muito grande. Uma coisa que ela repetia muito, assim, quase que como um transe, sabe? Ela falava muito para os policiais, assim, tinha muito sangue, tinha muito sangue. No meio desse relato, ela também ficava repetindo baixinho, como se ela estivesse falando com ela mesmo, né? Ela dizia assim, se eu não tivesse esquecido meu cartão, nada disso tinha acontecido, ela estaria viva, se eu não tivesse pedido para ela voltar na loja, ela estaria viva. E todo mundo que estava ali, né, conversando com a Britney, tentava dizer para ela que ela não tinha culpa, que os culpados foram esses homens que entraram na loja. Mas ela não conseguia, assim, tirar esse peso das costas. Bom, a primeira atitude aqui da polícia foi tentar encontrar câmeras de vigilância ali nesse centro comercial. Só que, gente, só a Apple tinha câmeras de vigilância. E pelo que dá para entender, a loja da Apple ficava meio que do lado da loja de roupas ali. Então não era uma coisa assim que pegava exatamente a entrada. Mas poderia ter alguma coisa, né? E quando eles vão verificar, eles encontraram 2 homens vestidos de preto andando ali na frente da loja. E eles aparecem nas imagens mais ou menos ali no horário que a Britney disse que ela e a Jayna retornaram para a loja.
entre 9 e 10 da noite, mais ou menos. Nesse ponto aqui, essa notícia do que tinha acontecido já estava em todos os noticiários, na TV, na internet ali, né, na região. E estava todo mundo apavorado. Tão apavorado, gente, que a queda ali nas vendas desse centro comercial caiu em 50%. As pessoas tinham medo de ir para aquela região. Sempre foi uma região mais elitizada, pelo que dá a entender nas fontes. As lojas ali eram lojas de grife, cafés mais caros, tinha a loja da Apple, né? A loja da Lululemon também não é uma coisa super barata. E as pessoas estavam apavoradas. Em compensação, as vendas de itens de autodefesa, como, por exemplo, sprays de pimenta, alarmes também ali, triplicaram, né? Tava todo mundo com medo e todo mundo agora procurando 2 homens que estavam vestidos de preto, vendo se de repente não lembravam de algo no dia, se eles não estavam rondando a loja em algum momento. E a polícia também vai falar com os funcionários da loja da Apple, ver se eles tinham visto alguma coisa, ouvido alguma coisa, já que a loja ali ficava muito próxima, ficava ali uma grudada com a outra, sabe? Só que essas lojas são bem grandes, então não é assim lojinhas pequenas, né? E uma funcionária disse que na noite, quando tudo aconteceu, ela escutou sim alguns barulhos vindo da loja da Lululemon. Ela estava fechando a loja da Apple e o que dá a entender é que a loja da Apple fechava um pouco mais tarde que a Lululemon. Essa funcionária, gente, disse que ouviu gritos estranhos vindos da loja vizinha. Ela também ouviu barulhos de pancada, barulhos como se alguém estivesse arrastando algo pesado. No começo, ela achou que pudesse ser alguém na rua, algum morador de rua, alguém bêbado passando na rua, algo assim. Mas ela percebeu que esses barulhos continuavam. Foi quando ela chamou um segurança que ficava ali na loja da Apple para verificar o que poderia estar acontecendo. É dito que esse segurança, ele foi na parede ali que dividia com a loja da Lululemon, ele começou a tentar escutar o que era, ele também escutou esses barulhos, só que ao invés dele verificar, ao invés dele chamar a polícia, alguma coisa assim, ele só deu umas pancadas na parede do tipo, vamos parar com esse barulho. E depois disso, o barulho realmente parou. Eles nunca imaginaram que ali do outro lado pudesse estar acontecendo um crime tão grave como realmente aconteceu. Eles não pensaram em nada perigoso, nada violento. Essa funcionária contou mais tarde também que ela se lembrava que nos gritos que ela escutava vozes femininas gritando. E algumas das frases que ela conseguiu identificar eram: por favor, não faça isso. E outra era: Deus me ajude, Deus me ajude. Outra coisa que a polícia precisava descobrir o paradeiro aqui, né, saber onde estava, era o carro da Jayna. Porque vocês se lembram que a Britney, ela disse que quando a Jayna voltou para a loja, ela estacionou ali de qualquer jeito, estacionou num local proibido e o carro não estava mais lá. Então, aonde estava? Na hora, a polícia pensou o óbvio, né? Bom, esses 2 homens entraram no carro, pegaram a chave e foram embora levando dinheiro. Então, as características do carro, a placa, tudo isso foram divulgados, né? Para ver se alguém encontrava esse carro. E o carro da Jayna tinha uma característica, assim, que pode não ser tão diferente assim, mas lá naquela região era diferente, é que o carro tinha a placa do Texas. Lá nos Estados Unidos, gente, vocês já devem ter visto que as placas, elas são bem diferentes uma das outras, assim, de estado para estado. Então, quando você vê, assim, uma placa, você já sabe, esse é da Flórida, esse é do Texas, esse é de tal estado. Além de estar escrito, sempre tem alguma imagem, alguma cor específica que já chama atenção para aquele estado. E a da Jayna tinha a placa do Texas. Então, era uma característica importante a ser divulgada, né? Porque não era algo muito comum de se ver ali na cidade. Foi então quando um policial, ele se lembrou que na noite, quando tudo aconteceu, ele viu um carro com uma placa do Texas parado em um estacionamento. Esse estacionamento ficava a cerca de 3, 4 quadras, mais ou menos, da loja da Lululemon. Ele se lembra que naquela noite ele estava ali patrulhando as ruas, né, fazendo uma ronda, e ele viu esse carro parado no estacionamento. Ele achou estranho porque, primeiro, era um carro ali com uma placa do Texas, ele estava parado de uma forma um pouco estranha também nesse estacionamento, não diz exatamente qual seria essa forma estranha, talvez um pouco torto. E dentro do carro, as luzes estavam acesas e existia alguém no banco do motorista.
Só que ele não conseguiu identificar se era uma mulher, se era um homem, nada disso. E também, gente, quando ele viu esse carro ali, ele pensou que era um carro ali com alguém dentro. Não tinha nada de estranho no carro para que ele precisasse abordar, por exemplo, pedir uma identificação, nem nada do tipo. Parecia uma pessoa dentro do próprio carro. Então, ele sai. Depois de algumas horas, ele retorna, ele passa novamente por esse estacionamento, ele ainda vê o carro lá, só que agora não tinha mais ninguém dentro, a pessoa tinha saído. Então, o que o policial nessa hora aqui pensou, quando ele estava patrulhando, era que a pessoa estacionou o carro, né? Saiu, foi viver a vida dela e provavelmente em algum outro momento iria voltar para o carro, retirar e ir embora. Esse patrulheiro, então, passa essa informação aqui para a polícia, para os detetives do caso. E eles vão até esse local, até esse estacionamento. E, para surpresa dos investigadores, o carro ainda estava lá. E era, sim, o carro da Jaina. E só para ficar bem explicado para vocês, quando esse patrulheiro viu o carro pela primeira vez, era por volta de meia-noite. E quando ele retorna e vê o carro sem ninguém dentro, era por volta das 2 da manhã. Sabendo desses horários, sabendo agora que o carro era da Jaina, a pergunta era: quem era a pessoa que estava dentro do carro? Muito provavelmente uma das pessoas que fez todo aquele estrago na loja e atacou as duas mulheres, né? Muito provavelmente essa pessoa saiu da loja ali depois do ataque, levando o carro da Jaina, foi para esse estacionamento, só que de repente decidiu abandonar esse carro. O carro foi apreendido, eles imediatamente fizeram uma varredura no carro para pegar amostras de DNA, qualquer coisa que eles conseguissem. E esses resultados demoram um pouco, então a polícia ainda continuava também focada nesses 2 homens de preto. Eles vão revisitar aquelas imagens e eles também fazem imagens novamente da mesma câmera, na mesma posição, porque eles queriam assim ver se qualquer movimentação ali na loja apareceria na câmera, né? Alguém abrindo a porta, alguém entrando, alguém saindo, se fazia alguma sombra ali nessa câmera da loja da Apple. Mas eles não conseguiram nada, ou seja, eles não conseguiam dizer se esses 2 homens de preto que aparecem nas câmeras, se eles realmente estavam saindo da loja ou indo para a loja, não tinha como saber, ou se eles estavam só passando pela rua. Diante disso, um dos detetives ali, ele dá uma ideia. Ele queria vigiar o local. Ele acreditava que esses 2 homens de preto poderiam voltar ao local, poderiam tentar entrar em outra loja, né? Poderia ser alguém que fizesse isso mais de uma vez. E a gente já viu também alguns casos, né, de criminosos que voltam para a cena do crime. Então, eles montam ali uma vigilância ao redor da loja da Lululemon, ao redor da Apple ali, né? Todo mundo escondido e ficam esperando. Pois bem, em uma das noites que eles estão fazendo essa vigilância, 2 homens de preto passam ali na frente da loja da Apple e pareciam exatamente os mesmos homens vistos na câmera de vigilância. Quando o detetive avista esses 2 homens ali na rua, ele vai imediatamente abordá-los. Ele chega, ele mostra os frames das imagens ali de câmera de segurança e pergunta para esses 2 homens: são vocês aqui nessa imagem? E esses 2 homens calmamente respondem o detetive dizendo: sim, somos nós. A explicação aqui era bem simples. Esses 2 homens eram garçons. Eles trabalhavam em um restaurante ali na mesma rua, a poucos metros de distância da loja. E eles passavam praticamente todos os dias, no mesmo horário, quando eles estavam indo embora do restaurante para casa. Eles andavam ali sempre. E eles estavam sempre de preto, porque era a roupa que eles usavam como garçom e eles só colocavam uma jaqueta, alguma coisa assim por cima. Então, era uma coincidência. Eles confirmaram que na noite, quando tudo aconteceu, eles realmente passaram por ali naquele horário, porque era o horário que eles sempre iam embora. Ou seja, os homens de preto não tinham nada a ver com o caso. Eles só eram 2 trabalhadores indo embora para casa. Como vocês devem imaginar, isso foi um banho de água fria aqui para os policiais, né, para os detetives. Era a pista mais promissora. E agora não deu em nada. Então agora a polícia estava assim: e aí? O que a gente faz, né? Para onde a gente vai?
A polícia ainda tinha que esperar alguns exames ficarem prontos, né, tanto o exame do carro da Jayna, exames que eles fizeram na Britney também, para ver se conseguiam o DNA, né, da pessoa que ela atacou. Eles estavam lá esperando, então eles começam a revisar ali tudo que eles já tinham feito, e foi quando eles começaram, assim, a coçar a cabeça, né. Começou a olhar bem para aquele painel clichê, assim, que fazem do true crime, né, as fotos, a linha vermelha ligando, tal, eles começaram a olhar para aquilo ali e falaram assim: "Pessoal, tem muita coisa aqui que não faz sentido. Tem muita coisa aqui que tá estranha. Vamos reavaliar isso aqui". Eles começaram, então, revisando o depoimento da Britney, né, o que ela disse que aconteceu na loja. A Britney, ela disse que esses 2 homens entraram na loja, invadiram a loja e eles estavam armados, tanto que ela disse que um deles deu uma coronhada na Jayna. Só que quando eles começaram a analisar o resto do depoimento e tudo que eles encontraram na cena, esses homens não estavam armados, porque não existia nenhum indício de arma de fogo desses homens. Eles não usaram essa arma em nenhum momento. Eles só usaram itens e ferramentas que já estavam dentro da loja. Por exemplo, se eles fossem homens que queriam invadir uma loja para roubar, por que eles não levariam pelo menos um pé de cabra para arrombar a loja? Ou eles realmente ficaram esperando dar sorte da loja estar aberta às 10 da noite? Tudo que foi usado para o ataque às mulheres estava na loja. A estátua do Buda, pedra, as ferramentas usadas eram de uma caixa de ferramentas que era da loja. As braçadeiras utilizadas ali para amarrar a Britney vieram também da loja. Elas ficavam em um saco, num compartimento, inclusive próximo à caixa de ferramenta. Não fazia sentido para os investigadores esses caras terem planejado tudo isso e contarem com a sorte da loja ter tudo o que eles precisavam para concluir esse plano, para roubar a loja, inclusive para imobilizar 2 mulheres. E outra coisa, eles sabiam exatamente onde encontrar tudo na loja em poucos minutos ali, pouco espaço de tempo. Então, eles sabiam onde estava a caixa de ferramentas, eles sabiam onde estavam as braçadeiras. Outra coisa também era que esses homens, eles resolveram invadir a loja exatamente no momento que a Jayna e a Britney voltaram para a loja e a loja estava aberta. Se fossem homens ali que estavam planejando arrombar essa loja, muito provavelmente eles fariam isso ou muito mais tarde com a loja já fechada, né? Ou logo depois que a Jayna fechasse a loja. Era muito estranho eles estarem ali exatamente nesse momento que a loja estava escancarada, né? Destrancada e tudo no escuro. Outra coisa que eles começaram a analisar foi a quantidade de ferimentos na Jayna, porque foram muitos, muitos e muitos. E mesmo se você considerar ali um ferimento para cada segundo, chega uma hora, mesmo que a gente tem que ter em mente que eram no mínimo 331, né? Mas que eles acreditam que foi muito mais, que não teria nem como contar quantos foram. Se a gente for imaginar que fosse muito rápido, que fosse um ferimento por segundo, a pessoa não ia conseguir ficar ali o tempo inteiro sem cansar, pensando que ele tinha que lidar com essa mulher e com a outra mulher da loja. E durante todo esse tempo ainda roubar a loja e ainda sair da loja. 2 pessoas que vão entrar para roubar uma loja, eles não vão perder tempo nisso, em desferir 300 e poucos golpes em uma das vítimas. Não ia dar tempo. No máximo, eles imobilizam essas vítimas ou matam da forma mais rápida possível para roubar ali e ir embora logo. Eles não iam ficar perdendo tempo ali dentro da loja. Eles fizeram um cálculo aí baseado na quantidade de ferimentos, o tempo que leva para cada ferimento. E assim, considerando que a pessoa não parou em nenhum minuto para descansar, acredita-se que esse ataque à Jayna durou pelo menos, no mínimo, 17 minutos. E isso é muito tempo para uma pessoa ficar ali desferindo golpes, trocava de ferramenta, pega outra ferramenta na caixa de ferramenta, dá mais um golpe, depois troca de novo, daí vai, mas sabe, é muito tempo para uma pessoa que queria roubar a loja. Outra coisa que a polícia também começou a repensar foram as pegadas. Porque, como eu disse, eles encontraram 2 tamanhos, né? Um tamanho pequeno e um tamanho maior. Só que eram 4 pessoas na loja e só tinham 2 pegadas, 2 formatos de tênis. Então poderia ser, por exemplo, o tamanho maior de um dos homens, o tamanho menor de uma das mulheres, mas e os outros 2? E mesmo com a Jayna já sendo atacada de início, por exemplo, ela muito provavelmente não ficou andando ali no sangue, teria que ter 3 pegadas, 2 homens
e a pegada da Britney, só que não tinha, eram duas. Outra informação que eles conseguiram sobre esses tênis foi com a Rachel, a gerente da loja. Quando a polícia mostrou os tênis para Rachel, ela falou para os policiais que aqueles tênis eram da loja. Os policiais ficaram em choque com essa informação, porque eles acreditavam que aquele tênis era de um dos homens, mas na verdade esse tênis, gente, era ali da loja e eles usavam como provador, assim, sabe? Tipo, uma pessoa às vezes vai com um salto, uma sandália, alguma coisa e quer provar algo com um tênis. Então, eles tinham vários tamanhos ali de tênis justamente por isso. Tanto tamanhos menores, 35, 36, até bem maiores, como 45, 46. Ou seja, alguém pegou esse tênis ali da loja, porque esse tênis não veio de fora, calçou o tênis e ficou andando pela loja em cima do sangue para fazer várias pegadas. E outra coisa que eu tenho certeza que nesse ponto aqui, ou até antes, né, porque vocês são muito espertos, vocês já devem estar pensando, era a diferença de ferimentos, né, entre a Britney e a Jayna. Era muito diferente. A Jayna tinha todos esses ferimentos que eu já descrevi várias vezes para vocês, né? E a Britney eram vários cortes por várias partes do corpo, mas ela só tinha 2 ferimentos mais graves, um na testa com corte e um na mão. A maioria dos cortes que a Britney tinha não precisaram nem de curativo. Assim, eles só limparam ali as feridas, os cortes e liberaram ela do hospital. Ela tinha também alguns hematomas, mas era só isso, né? Comparado com a Jayna, quer dizer, nem tinha como comparar. Mais um detalhe que a polícia começou a repensar, a informação que os funcionários da Apple deram para eles, né? Que eles ouviram 2 vozes de mulher gritando. Eles não ouviram vozes de homem. E a Britney, ela disse várias vezes que ela foi muito xingada, que o homem ficava falando o endereço para ela, falando que se ela falasse alguma coisa, ele ia atrás dela. Os funcionários da Apple não escutaram vozes masculinas, só vozes femininas. E isso também, gente, não fazia muito sentido, porque assim, se fossem 2 homens que queriam fazer mal para Britney, né, como ela estava dizendo, que eles a conheciam, sabiam o endereço, por que eles iriam na loja exatamente no momento que ela não estaria mais na loja? Porque naquele horário a Britney já teria ido embora. Então, se eles queriam fazer mal para ela, por que não fizeram fora da loja, quando ela estava indo embora, em algum momento ali, em algum horário da noite? Por que eles esperaram ela voltar para a loja, para entrar lá e agredi-la, né? E torturá-la, como ela falou. Cada detalhe que eles começaram a revisar e começaram ali a comparar com a versão da Britney, eles tinham mais certeza de que a Britney não tinha contado exatamente o que tinha acontecido, que o que ela contava não estava fechando. Com todas essas peças que não estavam mais se encaixando, os detetives começaram a considerar uma nova hipótese aqui, né? E algo que de primeiro eles não pensaram, que a Britney não era apenas uma vítima. E se ela mesma tivesse aberto as portas da loja para esses supostos agressores, mostrando inclusive onde estavam as braçadeiras, a caixa de ferramentas, o tênis, né, utilizado e armado tudo isso para parecer um roubo violento. Cada vez mais essa hipótese fazia sentido. Se ela tivesse planejado tudo, explicaria porque tudo que foi utilizado estava dentro da loja, porque não tinha sinais de arrombamento e porque só uma das mulheres foi morta e de uma forma tão brutal, enquanto a outra saiu quase ilesa, apenas com alguns ferimentos, porque precisava ter alguns ferimentos para dar mais credibilidade para a história. Quando os policiais estavam pensando nisso, né, que a Britney poderia estar cooperando com esses homens, eles começaram a investigar mais sobre a vida pessoal da Britney. E eles descobriram coisas bem interessantes. Até esse momento aqui, né, o que eu contei pra vocês da Britney era que ela era essa garota, essa mulher, né, alegre, gostava de esportes, tinha vários sonhos, queria montar uma academia, que ela veio, né, de uma família muito boa, que ela não passou dificuldades, e tudo isso é realmente verdade. Mas tem um outro lado da vida da Britney que eu não contei aqui pra vocês. Para começar, desde a adolescência ali da Britney, ela já tinha mania de furto. Quando ela entrou pro time de futebol da universidade, que eu contei pra vocês,
As colegas ali começaram a perceber, depois de alguns treinos, que coisas pequenas desapareciam. Coisas assim de valor baixo, né? Um gloss, um brinco de valor pequeno, coisas esquecidas às vezes ali no armário do banheiro, né? Do vestiário, uma camiseta. Essas coisas começaram a sumir. Só que com o tempo, virou uma coincidência demais. Elas começaram a perceber que esses objetos sumiam sempre quando a Britney estava no banheiro ou quando ela ficava até mais tarde. Sempre ela estava envolvida de alguma maneira. Essas colegas da Britney confrontaram ela, perguntaram se ela realmente estava roubando, se ela estava levando para casa, e a Britney admitiu. Ela disse que ela tinha pegado os itens, ela chorou bastante, ela assumiu que foi um erro, ela pediu desculpas, ela disse que estava arrependida, que não faria mais, e as colegas a perdoaram, né? Relevaram isso. Só que a amizade ali entre elas já não era mais a mesma, e ela começou a ser um pouco hostilizada pelas colegas ali do futebol. E isso abalou muito a cabeça dela na época, né? Ela sempre foi essa atleta dedicada, ela tinha orgulho de ser vista como esportista. Mas isso acabou indo por água abaixo por causa dessas atitudes, desses furtos, que, na realidade, ela não precisava fazer, né? Não que alguém precise fazer, né? Mas, assim, qualquer coisa que ela pedisse para os pais, se ela precisasse de um gloss, de uma camiseta, das coisas que ela estava furtando, ela poderia ter. Os pais dela tinham dinheiro, ela tinha dinheiro. Então, não era essa a questão aqui. Acredita-se que realmente ela fazia ali pela adrenalina, poderia ser cleptomania, enfim, ela tinha esse impulso de furtar, não é? Depois disso, ela tentou fazer outras amizades, ir para outro rumo da vida dela, né? Não ficar ali se martirizando. Ela começou a trabalhar como babá, mas quando ela começou a trabalhar como babá, algumas famílias também começaram a reclamar de itens que estavam faltando, que tinham sumido na casa. E aqui eram itens de maior valor, né? Joias. Então era um anel, um brinco, uma pulseira. E essa lista aí de pequenas trapaças da Britney só aumentava, né? E ela ia diversificando. Teve um golpe que ela deu em uma cabeleireira. Ela foi em um salão, ela fez um alongamento e na hora que ela ia pagar, ela fez toda uma cena dizendo que ela tinha sido roubada dentro do salão. Inclusive, ela acusou alguns funcionários, alguma coisa assim, dizendo que alguém tinha pegado o cartão da bolsa dela ou o dinheiro da bolsa dela e ela agora não tinha como pagar e que era um absurdo e tudo mais. E na época, a dona do salão, ela acreditou na Britney. Ela acreditou que alguém realmente poderia ter furtado ali dentro do salão. Ela disse pra Britney, então, que elas acertassem esse valor lá pra frente, que ela ia ver o que tinha acontecido ali na loja. Só que o que aconteceu é que depois disso, a Britney simplesmente bloqueou essa cabeleireira e nunca mais voltou, nunca mais pagou. Teve uma outra questão também da Britney, é que ela mentiu que tinha se formado na faculdade. Ela mentia para as amigas que tinha se formado. Ela falava que ela tinha se formado em psicologia e sociologia, quando na verdade ela foi expulsa da faculdade no último ano. Teve também uma história com um ex-namorado dela. Ela namorou com esse cara, eles terminaram. Esse cara começou a namorar com uma outra menina, mas a Britney não aceitou. Ela invadiu a casa do ex-namorado e roubou vários itens da casa, inclusive itens da atual namorada dele. Eletrônicos, roupas, bijuterias. E esse ex-namorado, ele até pediu uma ordem de restrição contra ela, porque ela ficava vigiando ele no trabalho, em casa, perseguia ele enquanto ele saía do trabalho e ia para casa. E como se não bastasse, gente, vocês se lembram que eu disse que a Britney, ela já tinha trabalhado numa unidade da Lululemon, né? Que não essa que aconteceu tudo. Pois bem, nessa primeira unidade que ela trabalhava, ela foi demitida. E ela foi demitida porque ela roubou dentro da loja. E eu não sei exatamente como ela conseguiu trabalhar novamente, né, em uma outra unidade da mesma loja, da mesma rede. Eu não sei se eles se conversavam ou não, aparentemente não, né? Mas quando ela foi trabalhar nessa loja agora, que onde tudo aconteceu, as coisas não estavam diferentes para Britney. Para começar, gente, é dito que quando um funcionário começava a trabalhar nessa loja, ele recebia um voucher, digamos assim, de $1.000
para gastar em roupas ali na loja. E além de ganhar esse dinheiro, né, para comprar as roupas eram vendidas para os funcionários com 70% de desconto. Em uma fonte, na verdade, diz que isso era algo que acontecia sempre. Nos funcionários. Sempre quando tinha um saldo, uma troca de coleção, eles ganhavam esse voucher de $1.000 e ainda as peças ficavam com 70% de desconto para as funcionárias, para elas renovarem ali o guarda-roupa. As funcionárias tinham que usar, né, as roupas da loja, então elas tinham que ter essa variedade. Só que o que aconteceu é que a Britney, quando ela recebeu esse voucher de $1.000 ali, quando ela entrou nessa unidade aqui, ela achou pouco. Ela falou que ela precisava de mais, porque ela tinha pouca roupa para usar. Enfim, ela passou uma conversa lá e aí a gerente falou assim: tá, tudo bem, você pode pegar então um pouquinho mais aí de 1.000, pega algumas peças a mais. Só que a Britney, gente, ela pegou $2.000, ou seja, o dobro do voucher em peças. Isso não é algo criminoso, é algo que ela foi, digamos, autorizada, mas aí a gente já vê um pouco da personalidade dela, né? Uma pessoa que quer sempre aproveitar o máximo do outro, né? Do que o outro tá te dando. E se o outro não te dá nada, ela rouba. E a verdade que a polícia descobre é que a situação ali da Britney na loja não era das melhores. Ela já estava ali no radar das gerentes, dos superiores dela, porque eles já desconfiavam que ela estava roubando da loja. E isso, gente, ela estava ali na loja há semanas, há um mês e pouquinho. A Rachel, ela disse posteriormente para a polícia que eles já desconfiavam realmente que ela tinha roubado peças, assim. Na verdade, eles tinham a certeza, só que eles não tinham ainda como provar, eles queriam pegar ela no flagra e eles não tinham conseguido ainda. Então, alguns dias antes ali do que aconteceu na loja, a Rachel, ela convocou uma reunião com os supervisores, dizendo que se a Britney fosse pega roubando novamente, era assim, a última chance dela, ela ia ser demitida. Então, eles só estavam esperando por mais uma pisada em falso dela. E ela avisou, assim, de uma forma muito séria para esses supervisores que se um deles tivesse visto algo, era para contar para os outros supervisores na hora e, sem discussão, demitir a Britney. E uma coisa que eu vi em uma das fontes é que dentro da loja existia uma política de que os gerentes, os supervisores, eles olhavam a bolsa dos funcionários antes deles irem embora. Eu não sei se isso é uma prática comum, se acontece nas lojas grandes, né? Assim, se vocês souberem de alguma coisa, comentem aqui embaixo. Mas era uma política que acontecia aqui. E aí, gente, a polícia descobre, conversando com outros funcionários ali da loja, que no dia, quando tudo aconteceu, né, na parte da manhã e da tarde, a Jayna, ela estava desconfiada que a Britney tinha pegado mais uma legging. Ela percebeu que a Britney, em uma hora, lá estava mexendo em algumas leggings, que ela parecia que tinha colocado alguma coisa na bolsa e não tinha passado no caixa. A Jayna, então, ela vai conversar com a Britney, ela pergunta para a Britney se ela poderia checar a bolsa, né, como era ali a prática da loja. E a Britney fala para a Jayna que um outro funcionário já tinha checado a bolsa dela, que ela não precisava se preocupar e que estava tudo certo. Nesse momento aqui, a Jayna fala assim, ok, então tá, se alguém já checou a bolsa, beleza. Só que, obviamente, a Jayna vai falar então com esse funcionário, que a Britney disse que já tinha checado a bolsa dela. Quando ela vai falar com esse funcionário diz, não, eu não chequei a bolsa de ninguém. Nesse momento, a Jayna sabia que a Britney estava roubando de novo e que ela ia ter que reportar para os supervisores na reunião do dia seguinte. Ela também sabia que a Britney seria demitida. Só que o dia seguinte não chegou para a Jayna, porque ela foi atacada depois de fechar a loja. E a polícia conseguiu uma informação muito importante também com a própria Rachel. Ela contou que no dia, quando tudo aconteceu, por volta das 9h50 da noite, mais ou menos, ela recebeu uma ligação da Jayna. Nessa ligação, a Jayna dizia que ela estava indo embora, que ela já tinha fechado a loja e que naquele dia ela tinha pegado a Britney roubando de novo, que ela tinha certeza absoluta que a Britney tinha colocado itens da loja em sua bolsa e não tinha pagado. E a polícia realmente encontrou esta bolsa na cena do crime. Uma bolsa preta cheia de itens, né, peças de roupa ali da Lululemon. E essa bolsa preta era da Britney. A polícia, ela queria estreitar o máximo possível ali a linha do tempo. Eles queriam entender exatamente quando aconteceu tudo aquilo.
Os funcionários ali da loja da Apple, eles falaram que os barulhos estranhos começaram por volta das 10h10 da noite. Outra informação que eles conseguiram foi com os registros do alarme da loja. Eles conseguiram verificar que a Jayna ativou o alarme às 9h45 e ela desativou o alarme às 10h05. Diante dessas informações, qual era a linha do tempo aqui que os policiais conseguiram determinar e a que eles acreditavam que era a correta? A Jayna, ela fechou a loja ali às 9h45 porque ela ativou o alarme nesse momento. Depois disso, ela pega o seu carro e começa o seu caminho para casa. Ela liga para Rachel, para a gerente, para dizer que a loja estava fechada e ela estava indo para casa. Logo depois disso, ela deve ter recebido a ligação da Britney, pedindo para que ela voltasse da loja. Ela volta, retorna ali para a loja às 10h05, porque foi o horário que o alarme foi desativado. E logo depois disso, o ataque começou, porque os funcionários da Apple começaram a escutar aquele barulho às 10h10. Então, foi algo bem rápido. O ataque aconteceu ali entre 10h05 e 10h10. Agora, com todo esse histórico vindo à tona, a polícia não tinha mais dúvidas. A mulher que sobreviveu talvez fosse, na verdade, a assassina que planejou cada detalhe para encobrir um roubo. E aí que começaram a sair os resultados, né, dos exames, das análises de amostras e tudo mais. E o cerco começou a fechar ainda mais para Britney. Um dos primeiros resultados ali que chegou para a polícia foi o do carro da Jayna. Eles encontraram no carro da Jayna sangue, tanto da Jayna quanto da Britney. E isso não era uma surpresa para os policiais. Eles sabiam que muito provavelmente eles encontrariam, porque eles acreditavam, né, que na época os homens de preto ou as pessoas culpadas atacaram as duas e depois entraram no carro. Mas eles encontraram um boné. E esse boné tinha sangue em um lugar muito, muito específico, que era na parte de dentro do boné, né, aonde fica a aba, exatamente onde encosta a testa da pessoa que usou o boné. E quem tinha um ferimento exatamente nesse local? A Britney. E o sangue do boné foi confirmado sendo da Britney. Então, ela usou aquele boné e ela usou depois de estar ferida na cabeça. Por que ela usaria esse boné depois de estar ferida na cabeça? Como esse boné está no carro? E como ela voltou para a loja? A polícia decide começar a confrontar mais a Britney, mas nesse ponto aqui eles não queriam que ela achasse que ela era a principal suspeita. Eles queriam que ela ainda se colocasse no lugar ali de uma testemunha, né, de uma vítima. Eles perguntaram para a Britney onde a Jayna tinha estacionado o carro quando elas retornaram para a loja. E a Britney falou novamente, né, ela deixou ali na frente de qualquer jeito. Eles perguntaram então qual era o carro, né, qual era o modelo do carro. E a Britney falou, eu não lembro, nem prestei atenção no qual era. Nessa hora, os policiais já sabiam que ela estava mentindo, né, porque o boné que ela usou foi encontrado dentro do carro. Eles sabiam que ela tinha estado dentro do carro. Eles aproveitaram que eles estavam questionando aqui a Britney e eles perguntaram também das braçadeiras plásticas. Eles perguntaram para ela se os homens tinham trazido, de onde saíram aquelas braçadeiras. E ela disse que se lembra dos homens terem tirado da mochila as braçadeiras. Que eles tiraram da mochila e começaram a prender ali as mãos e os tornozelos dela. Só que aí a polícia começou a falar, né, um pouco aqui. E eles falaram assim, poxa, Britney, mas é estranho. Porque a gente encontrou as braçadeiras exatamente iguais às que foram encontradas em você, do lado da caixa de ferramentas da loja. Parecia que elas vieram daquele mesmo local. E aí ela disse, então eu não sei, pode ser que eles tenham pegado de lá, eu não lembro muito, foi tudo muito confuso. Ela começou a ficar mais nervosa, ela começou a suar, ela começou a enrolar as frases, e daí foi no momento que ela disse assim, olha, eu não tô me sentindo bem, eu preciso ir para casa. E os detetives deixaram ela ir para casa, porque ela ainda não era tratada como uma suspeita. Mas assim que ela foi embora, os policiais sabiam que eles tinham que fechar ali o cerco de uma vez. Eles chamaram então um especialista em ferimentos e eles queriam entender aqueles ferimentos da Britney, principalmente os ferimentos mais graves, né? O da mão e o da testa. Bom, o da mão, gente, era um clássico ferimento de alguém que está segurando uma faca e essa faca escorrega, porque ela está ali ou cheia de algum líquido escorregadio ou de sangue.
Não era uma lesão de defesa, era uma lesão de quem ataca. E o corte na testa? Bom, o corte na testa, ele era até um corte até fundo, assim, ela levou pontos, né? Como ela conseguiu esse corte? Existiam aqui duas teorias, né, pelo que eu entendi nas fontes. Uma é de que ela mesma pegou algum objeto, pode ser a pedra que eles encontraram lá, ou até aquela estátua de Buda, e ela mesma deu na cabeça. Mas existe uma outra teoria que eu particularmente acho mais interessante, que ela pode ter conseguido esse ferimento na testa enquanto ela atacava. Ela pode ter conseguido enquanto ela estava, por exemplo, usando uma faca em uma outra pessoa, e ela, nesse movimento de tirar a faca e de tirar, ela acaba acertando a própria cabeça. Ou às vezes, até se ela estava usando alguma outra ferramenta, a ferramenta volta com muita força para a testa, na hora ali, né, da confusão e da raiva. Outra questão avaliada por esse especialista foi a direção ali do sangue que escorreu no rosto da Britney do ferimento na testa. Ele estava numa direção que condizia muito mais com a Britney de pé ou andando por muito tempo do que ela o tempo inteiro deitada, como ela disse na sua versão. Se ela estivesse deitada, o sangue escorreria de uma outra forma em uma outra direção. O que a polícia chegou à conclusão nesse ponto é que todas as pegadas de sangue dentro da loja começavam e terminavam dentro da loja, não tinha nada fora. O par do tênis Reebok, lá número 46, pertencia à loja. Todas as armas, as ferramentas utilizadas nesse ataque vieram do estoque da loja. Ninguém arrombou nada. O carro da Jenna foi movido, mas o único DNA diferente dentro do carro era o da Britney. Ou seja, ninguém entrou ou saiu da Lululemon naquela noite. Ninguém além delas. E a polícia acreditava nesse ponto que a Britney tinha tirado a vida da Jenna. Outro exame que voltou ali para corroborar com tudo isso foi os exames feitos na Britney. E o resultado desse exame veio como negativo para violência sexual. Ou seja, ela não foi abusada, como ela disse. Nessa altura, os detetives agora queriam analisar as provas, não mais para encontrar um culpado, como eles estavam fazendo. Agora eles queriam analisar evidências e itens que eles retiraram da cena para provar que a Britney foi a assassina. Então, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi chamar um especialista forense e pedir para ele analisar todos os itens, tudo que eles retiraram da cena para ajudar nessa ideia. E a primeira coisa que ele pegou ali para analisar foram as braçadeiras plásticas, né, que estavam ali nos punhos e nos tornozelos da Britney. Olha só, gente, eu acho incrível essa parte da investigação, né? Esses detalhes, assim, que eu acho sensacional. O que esse especialista conseguiu analisar dessas braçadeiras? Esse especialista, ele disse que se foi ela mesma que se amarrou, né, se prendeu, ela muito provavelmente usou os dentes para fechar esse lacre ali, essa abraçadeira. É a reação mais comum quando alguém vai fazer isso, né? Usar os dentes. Então, ele vai analisar essa abraçadeira da mão e ele percebe, gente, pequenas ranhuras que condiziam com alguém fechando essa abraçadeira com os dentes, né? Quando ela... Eu fazendo o gesto aqui pra vocês. Quando ela coloca a abraçadeira aqui, né? Ela fecha, ela arma a abraçadeira, coloca as mãos aqui e ela pega o dente e prende. Deu para entender, né? Então ele conseguiu essas ranhuras ali do dente na abraçadeira. E a abraçadeira dos tornozelos não tinha nada, porque obviamente a dos tornozelos ela colocou primeiro, fechou com a mão, depois ela fez isso com a mão e fechou com o dente. Outro ponto também apontado por esse especialista foi a posição que a Britney estava quando a encontraram. Ela estava com as mãos para cá, né? Isso é um pouco fora do comum, porque se uma pessoa ela está realmente presa, ela foi largada lá no banheiro, a primeira coisa que você vai tentar fazer é instintivo, é você colocar a sua mão para frente, você vai tentar ficar mais confortável possível, você não vai ficar assim. E parecia aquilo muito posado, sabe? Muito encenado para ser mais chocante. Outra coisa que esse especialista analisou foram as pegadas, novamente, né? E o que ele percebeu? Que essas pegadas não condiziam, obviamente, com várias pessoas andando na loja ao mesmo tempo, né? Como ela queria passar. Que condizia muito mais com a ideia de que ela calçou aqueles tênis maiores, aqueles tênis número 46, andou pela loja
em várias direções, sujando. Depois tirou esse tênis, por isso até que as pegadas param na pia. Muito provavelmente foi ali que ela trocou o tênis. E aí ela coloca um outro tênis e começa a andar em cima. E como que ele descobriu isso, gente? Porque ele conseguiu perceber que não existia, por exemplo, pegada do tênis grande em cima do pequeno. Era só do pequeno em cima do grande. Coisa que não acontece quando tem muitas pessoas andando ao mesmo tempo. Vai ter uma pegada uma hora por cima, outra por baixo. E ali não. Todas eram as grandes primeiro e depois a pegada pequena por cima. Agora, algo muito curioso, não sei se vocês estão se questionando, né? Porque a Britney, ela tinha poucos ferimentos, né? E o ferimento na cabeça não estava sangrando tanto, mas eu disse para vocês que quando ela foi encontrada no banheiro, tinha muito sangue ao redor dela. Pois bem, eles conseguiram descobrir que a Britney, em algum momento, ela pegou várias toalhas, papel toalha, lenço umedecido e coisas desse tipo. Ela foi até a poça de sangue ao redor da Jayna, molhou esses papéis e daí ela ia pro banheiro e sujava o banheiro com o próprio sangue da Jayna. Inclusive, ela se sujou também, porque ela em si não estava sangrando. Ela estava com poucos sangramentos ali, né, nesses ferimentos que ela mesma fez em si mesma ali, né, mas nada comparado ao que a Jayna tinha sofrido. E ainda, gente, como se tudo isso não fosse suficiente, tinha ali ainda a questão desses ferimentos que ela fez, né? Eles conseguiram determinar que o ângulo desses ferimentos não era compatível com alguém atacando a Britney, e sim ela mesma fazendo esses ferimentos. Bom, diante de tudo isso aqui, não tinha mais dúvidas de que apagou uma luz lá, tá, gente? Mas como já estamos finalizando, vai ficar assim. Diante de tudo isso, não tinha mais dúvidas de quem era a culpada, né? E que não existiram 2 homens de preto, não existiu nada daquilo que a Britney contou. Tudo foi uma encenação, ninguém entrou na loja, não teve invasão, não teve roubo e a Britney tirou a vida da Jayna. E muito provavelmente porque ela não queria que o roubo dela na loja fosse descoberto. Só que ainda não tinha acabado, gente, porque a Britney, ela não está nem sonhando que os policiais já descobriram tudo isso. E ela vai até a delegacia porque ela disse que ela se lembrou de uma coisa. Ela se lembrou de algo muito importante que ela precisava contar para os policiais. Ela já tinha dito para os policiais que ela não se lembrava qual era o carro da Jayna, né? Que não guardou o modelo e tal. Mas agora ela tinha uma outra coisa para contar. Ela disse que ela se lembrou que depois do ataque, esses homens, eles pediram para ela entrar no carro da Jayna e dirigir por 3 quadras, deixar o carro lá e voltar para a loja. E que se ela não fizesse isso, eles iam tirar a vida dela e todas essas coisas. Só que assim, ela foi sozinha. Essa é a versão dela, né? Que os homens ficaram na loja, ela pegou o carro da Jayna, ela levou para um outro local onde esses homens mandaram e depois ela retornou para a loja a pé. Sim, gente, ela teve coragem de dizer essa história. Em que mundo uma pessoa que foi atacada dentro de uma loja tem a oportunidade de sair da loja com um carro, vai abandonar um carro e voltar a pé para a loja, gente? Mundo nenhum. Eu respondo, mundo nenhum. Ninguém faria isso. A pessoa muito provavelmente fugiria, a pessoa ia parar para uma delegacia, ia tentar buscar ajuda, ou no mínimo ela ia fugir. Ia para muito longe, assim, num estado de pânico, de medo. Ia dirigir quilômetros, mas ela não ia abandonar o carro 3 quadras longe e voltar a pé pro local onde ela foi ferida. Os policiais, eles pensaram que o que ela estava contando era tão absurdo que chegava a ser ofensivo para eles, assim. Será que ela tá acreditando que a gente vai cair nessa? Será que ela acha que a gente é tão burro assim? Ela, inclusive, deu um detalhe, gente, que ela disse que ou quando ela estava levando o carro, ou quando ela estava voltando a pé, ela viu um carro de polícia. Mas ela ficou muito apavorada, ela teve muito medo, ela não conseguiu pedir ajuda. Para os policiais, era claro, obviamente, né, que ela estava inventando isso, inventando uma desculpa, porque ela pode ter percebido que aquela pergunta que os policiais fizeram para ela sobre o carro, se ela sabia qual era o carro, que eles já estavam desconfiando dela, que eles já tinham descoberto alguma coisa. Então ela já precisava se justificar, ela precisava dar uma versão caso eles encontrassem alguma coisa dela no carro. No caso, um boné, por exemplo. Então ela veio com essa história de, nossa, esqueci de mencionar isso, gente, um detalhezinho aqui bobo. A primeira reação aqui dos policiais foi muito inteligente, né? Eles falaram assim, muito obrigada por você compartilhar isso, ainda bem que você lembrou desse detalhe, vai ser super importante para a nossa investigação. Ela, inclusive, sorriu para os policiais, parecia que ela estava aliviada, né, com o que eles falaram.
E eles saem da sala. Só que óbvio, né? Quando eles saem da sala, eles ficam conversando entre eles ali e eles falam assim: bom, gente, é óbvio que isso é mentira, né? Todo mundo concorda que isso aqui é absurdo, né? E, obviamente, todo mundo concordava. Então, eles sabiam que era a hora ali do checkmate. Tinha acabado pra Britney. Quando eles voltam pra sala, um desses detetives senta bem na frente da Britney e fala pra ela: Britney, chega, né? Tá na hora de você contar a verdade. Ela ainda tenta disfarçar, ela fala, mas eu já contei tudo pra vocês, eu já contei toda a verdade. E aí o policial fala assim, não, você não contou toda a verdade, o que você contou foi uma história cheia de buracos, cheia de coisas absurdas e coisas que não fazem sentido nenhum. Eles falam, então, das marcas de dente ali, né, de mordida nas braçadeiras. Eles falam tudo isso que eu falei aqui pra vocês que eles tinham descoberto, né? E que indicavam que ela estava envolvida em cada passo. Nesse momento, a Britney, ela ficou muda e é dito que ela começou a olhar pro chão e os olhos dela começaram a encher de água, mas ela não falou nada, ela não desmentiu, ela simplesmente ficou em silêncio. Só que aí, depois de um tempo, ela olha para os policiais e fala: posso ir para casa agora? E tecnicamente, ela podia, porque ela não estava presa, ela não tinha sido acusada ainda. Eles preferem dar uma pausa para a pessoa, né? Não confrontá-la mais. Então, eles falam para ela ficar mais calma, para ela dar uma respirada, se acalmar ali na sala, que eles já voltavam. Eles não ameaçam ela nesse momento, eles fazem ela acreditar que ela está segura. E aí, o que eles fazem? Eles saem da sala e eles chamam alguns familiares da Britney. Eles chamaram uma irmã e um irmão dela. Eles deixam os três conversando por um breve período, depois os policiais retornam para a sala e agora eles começam a contar todas as provas, as evidências que eles têm contra a Britney na frente dos irmãos dela. Cada passo que o policial ali tá contando, a irmã da Britney começa a ficar muito mal. Ela começa a se sentir, assim, muito nervosa, ela começa a chorar e ela sai da sala, ela não conseguia mais ouvir. A polícia percebeu que era um momento bastante crítico. Então, eles deixam novamente a Britney com o irmão na sala e eles saem. Eles falam pra Britney, a gente vai checar a tua irmã, a gente já volta. E foi nesse ponto que o irmão da Britney chega mais perto dela, pega na mão e fala pra ela contar a verdade. Que ele era o irmão dela, ele precisava saber se ela tinha feito tudo aquilo. Ele começa a dizer pra ela que ele não contaria pra ninguém, que eles dariam um jeito, que ele estaria do lado dela. E chega uma hora que a Britney fala pra ele assim, eu não quero falar nada aqui. Quando ela fala isso, os policiais obviamente estavam escutando tudo na outra sala, eles sabiam que era quase uma confissão velada. Ela não queria falar nada ali. Mas ela falaria em outro local, né? Então, ela tinha feito alguma coisa. No dia 18 de março de 2011, exatamente uma semana após o que aconteceu na loja e o assassinato de Jayna Murray, Britney foi formalmente presa e indiciada por homicídio. E dessa vez, não havia mais fuga, nem encenação, nem mentiras, nada que tirasse ela dessa situação. Quando a família da Jayna soube que finalmente tinha acontecido uma prisão no caso, eles jamais imaginavam que era a Britney. Eles ficaram aliviados, pensando assim, nossa, finalmente resolveram o caso, eu quero saber então quem fez isso com a minha filha, encontraram o culpado. Mas foi um choque absurdo quando eles descobriram que o culpado era a Britney. Eles acreditavam que a Britney tinha sofrido um trauma tremendo, que ela tinha visto a Jayna morrer. Que ela passou por esses momentos terríveis ali com a filha deles. E, inclusive, eles estavam pensando em visitá-la no hospital, só que ela passou tão rápido no hospital, porque os ferimentos eram superficiais, que nem deu tempo deles irem no hospital visitá-la. Mas eles queriam levar flores para ela, eles queriam dar o apoio a ela. Já que a filha não tinha sobrevivido, eles queriam se aproximar da Britney. E agora eles estavam descobrindo que ela foi a pessoa que tirou a vida da Jayna. No final aqui da investigação, a polícia acreditava ter encontrado aqui o motivo, né, pelo qual a Britney fez tudo isso. E a teoria mais aceita aqui pelos policiais, pelos detetives, era de que a Britney já estava realmente ali no limite dentro da loja, né? Todo mundo sabia que ela estava roubando e só estava esperando realmente pegar ela no flagra. A Jayna conseguiu fazer isso. Ela viu a Britney pegando uma legging, depois a Britney se negou a mostrar a bolsa e isso significava que a Britney seria demitida. Além disso, ela tinha uma entrevista marcada em uma academia em poucos dias, aquele emprego que ela tanto queria de personal trainer. E seria ali o começo de uma nova fase para Britney. E se alguém soubesse que ela estava roubando ali na Lululemon,
isso atrapalharia esse emprego que ela estava querendo como personal trainer. A polícia só não conseguia chegar ali numa conclusão de como a Britney convenceu a Jane a voltar para a loja. Se ela falou que estava arrependida, se ela disse que queria devolver a legging, alguma coisa desse tipo, porque isso realmente aconteceu, né? A Jane fechou a loja, ativou o alarme, pegou o carro, começou a dirigir, tanto que ela liga, né, para gerente para avisar que ela já estava indo embora, tinha fechado a loja, e ela retorna para a loja. O que a Britney disse para ela? A gente não sabe porque a Britney nunca mais falou sobre isso, ela nunca mais disse nenhum detalhe sobre essa noite. Não se sabe também se ela já tinha pensado nisso, se foi algo que ela foi pensando, vou fazer ela voltar na loja e vou atacá-la, ou se foi algo que saiu do controle e foi um impulso ali, e ela começou a atacar e depois ela só tentou contar uma outra história, né? Tentou esconder o que ela tinha feito. Bom, aí veio o julgamento. E o advogado da Britney, ele, quando pegou o caso, ele percebeu que ele não tinha muito o que fazer ali. Seria impossível convencer as pessoas de que ela não era culpada. Tava claro o que ela tinha feito, né? Então, o caminho que esse advogado tomou foi argumentar que a Britney tinha algum tipo de transtorno mental, não diagnosticado, algo que sempre esteve ali, adormecido e que explodiu naquela noite. Ele falou que não foi nada premeditado e que aquilo tudo foi o resultado de um surto. Para reforçar isso, por exemplo, ele disse que se fosse premeditado, muito provavelmente ela já teria o celular da Jayna marcado para ela ligar para retornar para a loja, e ela realmente não tinha o celular da Jayna. Ela realmente ligou para outros funcionários para pegar esse celular. Então, que não seria algo que ela pensou com antecedência. Foi algo ali daquele momento. A defesa tentou ganhar algum tempo pedindo adiamento do julgamento. Eles queriam fazer algumas avaliações psiquiátricas mais profundas. Inclusive, eles sugeriam que a Britney pudesse ter lesões na cabeça, né? Ou algum tipo de doença mental maior. Mas nada disso foi confirmado por nenhum laudo oficial. Nem a Britney, nem a família dela relataram qualquer histórico de problemas psiquiátricos. E o juiz negou esse pedido para adiar o julgamento. No final das contas, a linha da defesa nunca foi muito diferente disso aqui, né? De dizer que ela era insana. E tentava ali sensibilizar o júri com a ideia de que ela tinha tido esse colapso emocional e que ela não era essa assassina fria e que não tinha também premeditado nada. Toda essa ideia era confrontada com a encenação que a Britney fez. Né, tudo que ela fez ali para parecer ser um roubo, para que ela fosse uma vítima também. Se foi um surto, se foi algo que ela fez, e daí quando ela percebe o que ela fez, ela poderia ter ali se arrependido, poderia ter ligado para a polícia, poderia ter falado, olha, eu surtei, olha o que eu fiz, ou fugido simplesmente do local, sabe? Seria mais fácil. Mas não, ela foi muito fria depois, né? Ela mentiu para muita gente, mentiu para a polícia, deu a entender aqui várias coisas que ela tinha sofrido, que ela não sofreu. Enfim, né? Ela tentou manipular toda essa situação aqui. Então ela não era simplesmente uma pessoa que teve um surto e pronto, e agora acabou. Outro detalhe que eles trouxeram no julgamento que comprovava isso, né, que ela estava muito lúcida quando ela fez tudo isso e ela pensou em cada detalhe, foi a questão do carro. Por que ela levou o carro para um lugar mais afastado? A Rachel, a gerente, ela morava muito próximo à loja ali da Lululemon. É dito que da casa dela, da janela da casa dela, ela conseguia ver a loja. Então, se por acaso a Rachel ali na noite olhasse a janela e visse o carro da Jayna estacionado na frente da loja, aquilo ia chamar atenção. Porque já era o horário da loja estar fechada, a Jayna já não deveria mais estar ali e muito menos ainda estacionar o carro ali no local proibido. Então ela sabia que ela tinha que tirar o carro dali o mais rápido possível para poder encenar tudo aquilo que ela fez dentro da loja, para poder, entre aspas, aqui, trabalhar ali na cena do crime, sem ser interrompida. Então foi por isso que ela tirou o carro ali da frente da loja, para não chamar atenção. Para resumir aqui, gente, eu vou falar para vocês qual é a versão final aqui da promotoria, o que eles acreditam que aconteceu. Segundo a promotoria, o que aconteceu foi, claro, a Britney, ela atraiu a Jayna de volta para a loja naquela noite. Pode ter sido o pretexto do cartão, como ela realmente contou, mas pode ter sido qualquer outra coisa, que ela iria devolver a legging, que ela estava arrependida, qualquer coisa assim. Lá dentro, as duas discutiram. Talvez a Jayna tenha deixado claro que iria denunciar o roubo da Britney no dia seguinte, ou talvez a Jayna não tenha dito nada e a Britney simplesmente explodiu. Depois que ela tirou a vida da Jayna, ela começa ali a entender o que ela precisa fazer para escapar. Primeira coisa que ela pensa é num roubo
Então, ela vai até os caixas, começa a pegar dinheiro, coloca dentro de uma mochila, bagunça tudo, e ela sabia que ela tinha que se livrar do carro. Então, ela sai da loja, entra no carro, leva um boné para disfarçar, para não verem que era ali uma mulher dirigindo o carro. Por isso que eu acredito mais na versão que ela machucou a testa enquanto ela atacava a Jenna, porque quando ela foi se livrar do carro, ela já estava ferida, né? Tanto que o sangue ficou no boné. Então, ela faz isso, se livra do carro, até nesse momento que ela é vista pelo patrulheiro, que na hora ela nem sabia, né, do que se tratava, retorna para a loja para poder encenar todo o resto ali, né? Inclusive, gente, um detalhe do dinheiro, ele não foi recuperado totalmente. Eu não encontrei mais detalhes sobre os valores e tudo mais, mas é dito que ele não foi recuperado totalmente. Aí o que eu penso, agora é uma opinião minha, muito provavelmente quando ela foi se livrar do carro, ela já estava com o dinheiro, né? Ela deve ter deixado essa mochila em algum lugar, deve ter colocado esse dinheiro em algum lugar para ela pegar depois. Só pode ser isso, porque não tem outra explicação. Diz que parte do dinheiro simplesmente sumiu. E se depois ela retorna para a loja e só foi tirado de lá pela ambulância, né? Então, em algum momento que ela foi se livrar do carro, ela colocou esse dinheiro em algum lugar. Mas enfim, voltando. Quando ela volta pra loja, ela começa a encenar tudo, começa a tirar as roupas do lugar, né? Fingir que tá tudo bagunçado, começa a espalhar mais ainda o sangue. Ela usa o tênis maior lá pra fazer as pegadas, depois o tênis menor. Por último, ela pega as braçadeiras e prende, né, os próprios tornozelos, os punhos, como eu já expliquei aqui pra vocês, e fecha a porta do banheiro e fica lá esperando até que alguém chegasse pela manhã. Depois de semanas ouvindo cada detalhe macabro do que a Britney tinha feito, cada prova, cada mentira, né, que ela contou, o júri ele precisou de menos de uma hora para decidir. Porque não havia dúvidas, a Britney não era vítima, nunca foi. Ela era a culpada, ela era a assassina e a mente por trás de tudo. Então a Britney foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau de Jana Murray. E a sua sentença, prisão perpétua, sem qualquer chance de liberdade condicional. Antes de ser levada ali do tribunal e para ser presa, né, para o resto da vida dela, ela ainda tentou fazer um discurso de uma pessoa arrependida. Ela pediu perdão para a família da Jenna, dizia que estava muito arrependida de tudo que ela fez, só que as pessoas não acreditavam nisso, porque se ela realmente, por exemplo, tivesse tido um surto e se arrependeu, ela iria à polícia, ela falaria o que tinha realmente acontecido, mas ela não tinha arrependimento. Na verdade, o que ela tinha era uma extrema vontade de sair ilesa de tudo isso e ainda sair como vítima. Tão vítima quanto a Jenna. Ela quis se colocar ali no mesmo lugar da Jenna. E outra coisa que ela não fez, apesar dela dizer que estava arrependida, ela nunca falou, eu fiz isso. Ela nunca contou exatamente o que ela fez. Ela nunca deu a versão verdadeira dos fatos, como ela fez lá contando toda a história dos dois homens de preto. Ela nunca fez isso. Ela só disse que estava arrependida, mas também assim nunca deu as respostas que as pessoas queriam saber. E eu vou ler uma frase aqui que o juiz disse no final do julgamento. Abre aspas. Minha compaixão pela sua situação não chega nem perto do que sinto pela família Murray. Não importa quanto tempo eu confine você. Uma coisa sabemos, você vai viver. Haverá telefonemas, haverá natais, haverá visitas. As únicas visitas que Jana Murray receberá serão ao seu túmulo. Fecha aspas. Mas a família da Jenna, eles falaram que aquilo não era um consolo, né, a condenação da Britney, mas que pelo menos a pessoa que fez tanto mal para a filha deles não poderia fazer mal para mais ninguém. A loja ali, depois de tudo, né, que aconteceu, ela continuou. Eles fizeram uma nova fachada com alguns ladrilhos escrito Love. Muitas pessoas deixavam flores e lembranças. E essa fachada, né, com a palavra Love, era realmente uma homenagem para Jana. Só que depois, pelo que eu pude pesquisar aqui no Google Maps, entre ali 2016 e 2018, a loja mudou de lugar. Ela está na mesma rua, ela tá assim, algumas lojas só afastada agora da loja da Apple, tá? Ela continua ali na mesma rua, tudo igual, mas é outra loja. E onde existia a loja onde o crime aconteceu é uma outra marca, né? Vende outras coisas. E é impossível a gente terminar esse caso sem pensar na banalidade que está por trás de tudo que aconteceu. Basicamente, a Britney fez tudo o que fez porque ela não queria assumir um roubo.
né, assumir algo errado que ela fez. Mas para ela, estava tudo bem tirar a vida de uma pessoa para isso. Eu não consigo entender como funciona a balança dessas pessoas. Ou eu assumo um erro que eu fiz aqui, eu roubei novamente, vou ser demitida, mas tá, eu vou conseguir superar isso aqui, eu vou continuar. E a outra do outro lado tá, não, é melhor eu tirar a vida dessa pessoa. Eu não consigo entender. Ela não aceitou ser pega roubando um par de leggings, mas teve a coragem de olhar nos olhos de uma colega de trabalho e atacá-la, para tentar basicamente silenciar a única testemunha ali que tinha, né, de que ela realmente estava roubando. E é muito triste da gente pensar também se caso o argumento aqui da Britney, quer dizer, qualquer argumento, mas se o argumento que ela usou para fazer a Jenna voltar para a loja, né, foi realmente de, perdi meu cartão, você pode voltar para a loja, a Jenna, mesmo sabendo que a Britney tinha roubado, ela voltou para ajudar. Eu não sei se é realmente real a história do laptop, né, que ela tinha esquecido o laptop. Mas, por exemplo, se ela tivesse usado um outro argumento, né, do tipo, olha, eu vou devolver as leggings, vamos voltar lá para a loja, vamos acertar isso. A Jenna poderia ter falado assim, não, amanhã a gente resolve. Ou poderia ter falado, não, acabou para você, você vai ser demitida amanhã. Mas não, a Jenna deu o benefício da dúvida, né? Assim, ouviu a Britney, foi ajudá-la. Independente do argumento, a Jenna voltou para a loja, né? E voltou porque a Britney pediu. E é muito triste isso, né? Saber que ela voltou de alguma forma para ajudar e foi tudo aquilo que ela recebeu, né? A maldade, a brutalidade. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o finalzinho do vídeo, nessa terça-feira. Obrigada aos membros queridos do Na Sala da Minha Casa, esses nomes que estão subindo aqui na tela. Eu quero agradecer a Aninha Ito, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, Márcia Yats, Cláudia Meri Rossi, Cláudia de Luca e Ana Paula dos Santos. Obrigada, meninas, membros patrocinadores do canal. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Tem vários vídeos para você maratonar, tem algumas playlists na descrição também. Muito obrigada novamente a Insider por estar comigo aqui nesse vídeo. E, de novo, obrigada a você. Que você tenha uma semana maravilhosa. E a gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo!